Olá, meus amados! Você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Hoje, 8 de agosto de 2026, sábado, tem uma palavra de esperança para você. Assim, uma palavra de fé que vai abençoar a tua vida. Amém? Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30 diz assim a palavra do Senhor. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O nosso assunto é seja o maior como se fosse o menor. Nós estamos encerrando esse assunto que vai do versículo 24 ao 30 do capítulo 22 de Lucas. Então, vamos ver aqui o versículo 29 e versículo 30 de Lucas 22, que Jesus vai nos dar orientações aos seus discípulos, aos seus apóstolos naquele contexto, e hoje para quem segue e serve a Jesus pela fé. O versículo 29 começa dizendo assim: Assim como meu Pai me confiou um reino. Ora, Cristo, ele é Senhor e Salvador do reino de Deus. É que ele mesmo nos trouxe por intermédio e orientação, e eu vou dizer assim, se puder dizer, por ordem do Pai. Marcos escreve no capítulo 1, versículo 15, que ele diz: É chegado a vós o reino de Deus. E diz: Arrependei-vos e credes. Amém. Deixa eu ler aqui Isaías 9, 6, para a gente entender essa dinâmica do reino que veio através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Isaías 9, 6 diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, isso são atributos de Cristo. Amém? E esse menino que nasceu foi Jesus, nasceu da Virgem Maria, que deixou de ser virgem quando Jesus nasceu, tá certo? Porque não dá mais para continuar sendo virgem, não. Mas é santa de Deus, a mãe de Jesus. Então, esse reino Cristo, olha, eu tenho um reino que foi meu pai que deu. Eu nasci por causa desse reino, eu vim à terra por causa desse reino. E Jesus está aqui dizendo: olha, eu vos confio. Cristo está aqui. A sequência ele vem, estabeleceu a nova aliança na última Páscoa, na ceia do Senhor. Ali estabeleceu a nova aliança. Ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que vai ser morto, ele vai ser ressuscitado no terceiro dia. Já havia ensinado isso aos discípulos e ele disse assim: olha, eu sou esse que trouxe o reino e agora eu trouxe aí as boas novas de salvação e a partir de agora o negócio é com vocês. É isso que Cristo está dizendo para os apóstolos nesse momento, para os discípulos nesse momento. Esse reino que Deus me confiou e eu vim trazê-lo, revelá-lo ao mundo, eu agora confio a vocês. Olha, essa expressão, eu vos confio, ela significa que Cristo estava naquele momento passando a responsabilidade de anunciar o reino e a salvação em Cristo Jesus aos discípulos de Jesus, que isso inclui desde o primeiro século até a volta de Cristo. Amém? Então aqui Jesus está dizendo isso mesmo. Olha, eu trouxe o reino, já apresentei o reino a vocês, vocês já entenderam, eu vou morrer, vou ressuscitar o terceiro dia, já tinha ensinado isso, já citei vários textos que diz isso, Jesus ensinou isso. Agora estou passando essa responsabilidade a vocês. Só isso aqui para ir corroborando assim com aquilo que a gente está afirmando, porque a Bíblia Sagrada, você não pode botar o dedo em cima de um texto e ficar dizendo, porque isso é muito complicado, pode sair uma heresia muito grande, tá certo? Lucas 2, 10 e 11 diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Então, o Salvador veio, nasceu, trouxe o reino, gerou discípulos. Discípulo é aquele que crê em Cristo. Os apóstolos têm uma situação especial, mas é discípulo também, tanto quanto os que creem hoje, tá certo?
Então, aqui foram os pastores que estavam no campo, né, que viram a visão celestial e tal. E nasceu o Salvador. Olha, esse reino que Jesus trouxe, ele é um reino espiritual, isso até agora. Que depois que Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele passou a responsabilidade para todo aquele que crê em Cristo. Ele nos deu a ordem, a grande comissão, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20, que ele diz, vai dizer lá, marcou um encontro com os discípulos lá no Monte das Oliveiras, e fossem para lá, e lá ele deu ordem aos discípulos, ele diz, olha, me dada autoridade, toda autoridade nos céus e na terra, e de pregar o evangelho a todas as ações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele diz, e eis que estou convosco até a consumação do século. É a grande comissão. Jesus está dizendo assim, olha, eu já revelei o reino, agora a responsabilidade de anunciar o reino é de vocês que são meus discípulos. Amém? Versículo 30 vai dizer assim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Olha, o crente, eu não sou melhor do que ninguém, eu vou dar apenas como exemplo. Eu creio plenamente em Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quem crê assim já está no reino hoje. É um reino espiritual. Desfrutamos das bênçãos, do favor de Deus, assim, dessa relação com Deus, dessa intimidade, e temos convicção desse reino eterno que já é plantado no coração do crente hoje. Então, para que comais e bebais a minha mesa no reino, a minha mesa no reino, isso significa o direito adquirido de estar na presença de Cristo hoje e eternamente quando bater as botas. Só que bater as botas é morrer, certo? Morrer crendo já está no reino, tá certo? Então, eu quero que você entenda isso e você busque crer em Cristo, porque você pode viver sem Cristo, meu irmão, mas morrer sem Cristo, como dizia um amigo meu, é caixão e vela preta. Tá certo? Então você precisa crer em Jesus hoje para que você se torne discípulo de Jesus. Isso é muito gracioso, entender isso. Jesus nos deu a responsabilidade desse reino e agora anunciar esse reino. Ele disse: eu trouxe agora aqui para que vocês anunciem. E o versículo 30, com mais e bebais a minha mesa, é esse direito adquirido de estar na presença de Cristo eternamente. Quem crê em Cristo já está na presença de Cristo no seu reino hoje. E quando morrer fisicamente, estará eternamente e ressuscitará para permanecer por toda a eternidade na presença de Deus. É isso que ele fez com o ladrão da cruz que se converteu lá. Tá certo? Só assim para a gente pensar, isso é muito importante. Portanto, a minha mesa é exatamente esse direito adquirido de estar no reino com Cristo. Todos aqueles que creem têm esse privilégio, o discípulo de Cristo ele tem esse privilégio, ou seja, todos os que creem em Cristo têm esse privilégio de estar na presença de Cristo aqui na terra, já agora, e na sua volta reinar eternamente com Ele. Isso é glorioso. Quem disse foi Jesus, tá certo? Quem prometeu foi Ele. O versículo 30, escute. Isso é palavra de Deus, tá certo? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, voltarei para que onde eu estou, vós estejais também. Aí quando chegar lá no versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Show! Creia em Jesus, meu irmão. Você estará no reino de Deus hoje. Agora, se você crê agora. Amém? O versículo 30 vai terminar dizendo assim: E vos assentarei em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deixa eu dar um destaque aqui importante. No contexto de Jesus, as 12 tribos já não existiam. O reino tinha sido separado, não vou dizer, a história é longa, Roboão, Jeroboão, tal, reino do norte, reino do sul. O reino do norte era formado por 10 tribos, tá certo? O reino do sul formado por duas, e as 10 tribos do reino do norte já haviam se degenerado, adorado a outros deuses e tal, servido a imagem de escultura, e tinham se perdido, e as 10 tribos já haviam desaparecido, nem existiam mais. E não, nem existe mais hoje, eles estão sendo
encontradas, tá certo? Mas no contexto de Jesus, as 10 tribos já nem existiam mais, tá certo? O reino do norte tinha desaparecido, só tinha o reino do sul, que estava localizado em Jerusalém, e é onde Jesus estava e viveu toda a sua vida pregando a palavra de Deus. Amém? Portanto, só para você entender isso. Uma das promessas bíblicas, e são muitas, é que as 12 tribos serão restauradas. E se Deus prometeu, vai acontecer. Deixa eu dar um destaque aqui para vos assentareis para julgar. Essas duas expressões, sentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel, isso é um privilégio, ela é uma coisa específica para os 12 apóstolos. Eles julgarão as 12 tribos de Israel quando da regeneração, quando da volta de Cristo, que Israel estará com suas 12 tribos identificadas, localizadas na vinda de Cristo. Aí os apóstolos, aqui é específico para os apóstolos, eles estarão com direito de julgar moralmente, porque vão apontar e dizer e tal. Amém? Não julgar para condenar, mas assim mostrar para estar estabelecendo. Eu vou aqui dizer, não é, isso não está, mas é só a imaginação minha. Quem sabe eles assumirão o comando de cada uma tribo. Isso é só imaginação minha, é uma conjectura, tá certo? Não está na Bíblia, não está no texto, tá bom? Mas o fato é que o texto diz que eles julgarão as 12 tribos. Vos assentarei em tronos para julgar as 12 tribos. É uma expressão específica aos 12 apóstolos, que inclui o que foi colocado no lugar de Judas, que eu esqueci o nome dele agora, tá certo? Vai lá no capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar, no começo do livro de Atos dos Apóstolos. Amém, amado? Então, aqui é uma expressão para as 12 tribos, para Israel, para os 12 apóstolos, que julgarão especificamente a Israel. Porque o mundo inteiro é a igreja que vai julgar na vida de Cristo. É um negócio maravilhoso, tá certo? Essa restauração de Israel está profetizada. Deixa eu dizer aqui, ler para mim e para você, Jeremias 33, versículos 6, 7 e 8, que diz assim: Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei a meu povo e lhe darei a minha prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Versículo 8: Eu vos purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados e rebelião contra mim. Isso aqui está profetizado. Israel vai ser restaurado. Deixa eu dar bem rapidamente, quando eu digo Judá e Israel, é porque o reino do norte ficou conhecido como Israel, porque os israelitas eram a maior tribo, tá certo? Descendente de Israel, de Ismael lá, sei lá, confundi agora. Mas é isso. As 12 tribos ficou conhecido como Israel, que é o reino do norte. Judá, o reino do sul, por causa da tribo da tribo do leão, da tribo de Judá, que é da descendência de Judá, de onde vem Jesus, tá certo? Mas aqui a profecia que será restaurada. Isso é palavra de Deus, tá certo? Olha, eu estou citando a Bíblia, estou citando os textos bíblicos. Tenha cuidado. As pessoas às vezes fazem citações bíblicas sem dar referência, como se fosse palavra dela. Quando for minha, eu direi assim, isso aqui é uma conjectura. Ou seja, eu estou colocando algo dentro do texto que o texto não está dizendo, mas eu estou pensando e estou dizendo, tá certo? Portanto, mas estou aqui citando a palavra de Deus, encerrando aqui essa perícope, que aqui é um espaço do texto onde Jesus está dizendo que o maior deve ser como o menor, mas há essa promessa gloriosa que Deus colocou a responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação, que é o reino espiritual de Deus hoje, que se manifestará visível e plenamente na volta de Cristo. A responsabilidade de anunciar é minha e sua, se você já creu. E se você quiser crer hoje, para passar a ser um anunciador dessa verdade, declare a fé em Jesus Cristo, procure uma igreja séria, que lhe oriente corretamente, porque existe muito cafajeste, charlatão por aí, mentiroso, distorcendo a palavra de Deus, não pregando a verdade, tá certo? O evangelho ele é confronto. O evangelho traz transformação de vida.
Ninguém vem para o Evangelho de Cristo para permanecer como está, não. Ele vem como está, mas ele é transformado porque Cristo é transformação, é mudança, é renovo. Deus te abençoe, Deus te guarde. A fé em Cristo nos garante a condição de estar no reino de Deus hoje. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e o Senhor seja contigo. Esse hino Eram Sem Ovelhas é lindo. Glória a Deus.